Vereador Xuxa, com a palavra. Senhor presidente, eu passo meu espaço para a vereadora Estela Balardim. Com a palavra, procedência do espaço, a vereadora Estela Balardim. Bom dia a todos e todas. Nós iniciamos a sessão com muitos votos de pesar que demonstram a gravidade da situação que nós enfrentamos. Então, queria também me solidarizar a todas as famílias que sofrem nesse momento tão difícil e onde as perdas são cada vez mais próximas de nós, onde nossas redes sociais se tomam por notícias ruins e que, em meio a tudo isso, ainda possamos encontrar algumas formas de esperançar, algumas formas de nos acolher com solidariedade, com respeito. Isso é fundamental num momento tão difícil como o que nós enfrentamos. O assunto que eu trago hoje é o assunto que eu escolhi para falar no meu primeiro grande expediente. Na época, eu não poderia ter a certeza de como isso se tornaria uma pauta tão central do meu mandato. Não apenas por querer que ela fosse uma pauta central, mas principalmente pela necessidade imposta pelo momento que nós vivemos, que é a questão da renda básica emergencial. Nós enfrentamos um momento muito difícil na nossa sociedade em diversas áreas. A gente sofre com o desemprego, sofre com as dificuldades enfrentadas pelo comércio, com o saldo negativo da nossa economia, que já vem de alguns anos e se evidencia ainda mais nesse período de pandemia, e a gente sofre com uma extrema vulnerabilidade social, que vem acompanhada da fome e da miséria, que cada vez é uma realidade maior dos habitantes de Caxias do Sul, do nosso estado e do nosso país. Então, tendo em vista toda essa questão, no meu primeiro grande expediente, quando eu trago esse ponto, eu trago diversos dados que demonstram a situação que Caxias do Sul vem enfrentando desde antes da pandemia, como que os números ficam ainda mais difíceis de serem superados agora na pandemia, né? Tendo em vista, inclusive, as dificuldades enfrentadas pelo comércio, pelo baixo poder de compra da nossa população, que infelizmente neste período está impedida de girar a roda da nossa economia, tendo em vista que tem pouco amparo e sofre com a fome e com a miséria. E eu vou reforçar isso provavelmente diversas vezes na minha fala, porque é algo que a mim chega de uma forma muito direta, acredito que a todos os nobres pares também, e que nos deixa nessa situação de ter que pensar medidas a serem tomadas por não aceitar viver inseridos numa desigualdade tão grande, que é histórica no nosso país, mas que se torna ainda mais nociva nesse período de pandemia, dizendo quem morre e quem sobrevive. A questão da renda básica se tornou tão importante que a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania comprou essa pauta e encabeçou, agora na sexta-feira passada, uma audiência pública para tratar do assunto, demonstrando que a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, com o empenho de todos os seus membros e com o meu empenho enquanto presidente da comissão, tem por objetivo tratar disso com um amplo diálogo, com muita seriedade e ouvindo todas as partes, seja o Executivo, o Conselho Municipal de Assistência Social, a FAS, a população em geral, que é quem sofre com essa medida, e também tendo a certeza de que o ideal seria nós termos isso por parte do governo federal, por parte do governo estadual, mas não havendo ações o suficiente, também se torna responsabilidade do nosso município. Então, a audiência pública ela teve uma duração de praticamente 2 horas, com um diálogo intenso sobre a questão, onde nós também trouxemos a presença do ex-senador e atual vereador da cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy, que traz a questão da renda básica desde o início da sua trajetória de vida e que agora, há 80 anos, ainda defende a mesma pauta. Eu, inclusive, falei como me surpreende, né? Eu tenho 21 anos. Quando a lei da renda básica de cidadania foi aprovada, eu tinha 4 anos. Passaram 17 anos e o debate ainda é o mesmo, porque a situação das pessoas, infelizmente, cada vez vem piorando mais, ao invés de melhorar, né? Então, a questão da renda básica, ela não é um assunto de agora. A gente fala muito mais disso nos momentos atuais,
também tendo em vista a questão do auxílio emergencial, que traz isso de forma muito mais evidente e faz as pessoas terem a concepção de que é um debate que começou a ser tratado agora. Mas é importante a gente fazer uma contextualização histórica da questão da renda básica, que é um debate muito antigo na nossa sociedade. Em 1962, Milton Friedman fala sobre o tema, tendo em vista a importância de equilibrar o estado de bem-estar social. Depois disso, diversos pensadores, estudiosos, políticos vieram falando sobre o tema ao longo dos nossos processos históricos, chegando à nossa realidade atual, que é a que eu citei, quando nós temos a aprovação da Lei 10.835/04, aqui no nosso país, aqui no Brasil, onde a renda básica da cidadania é aprovada e entra como um direito na nossa Constituição Federal. Então, a gente tem essa lei desde 2004, apresentada pelo então senador Eduardo Suplicy, e a gente tem uma figura importante para a nossa sociedade, que influencia diversas pessoas, que é o Papa Francisco, que também fala dessa questão e cita muito esse tema em seu livro Vamos Sonhar Juntos, onde ele fala da renda básica de cidadania e expressa o momento que nós vivemos de extrema vulnerabilidade social e da importância de nós olharmos uns para os outros, buscando construir uma sociedade com menos desigualdade, uma sociedade mais igualitária, onde todos e todas têm os seus direitos básicos garantidos. É importante nós entendermos que quando a gente fala da fome, da miséria, das dificuldades em ter uma moradia digna, nós estamos falando de direitos básicos da nossa Constituição Federal, que não estão sendo garantidos a uma grande parcela da população. E o que é essa grande parcela da população, né? Antes mesmo da pandemia, a ONU já vinha indicando que o Brasil poderia estar entrando novamente no mapa da fome e da miséria. E isso, infelizmente, aconteceu de uma forma muito maior, eu acredito, do que todos nós esperávamos, até porque a questão da pandemia não estava no planejamento de nenhum de nós, né? Nós temos atualmente 20% da população brasileira na linha da miséria. Isso é algo muito significativo. Nós também temos 19 milhões de pessoas que não têm sequer um prato de comida. Elas não têm um prato, não têm um almoço, não têm um café, não têm uma janta em suas casas para elas e para suas famílias. Nós temos 43,4 milhões de pessoas que não têm alimento suficiente, ou seja, elas até têm algo para comer, mas não é o suficiente que um ser humano precisa para sobreviver. E isso também chega até a cidade de Caxias do Sul. E é em um momento de tanta importância que a assistência social tem para a gente superar situações como essa, que nós viemos tendo um desfinanciamento da área da assistência social desde 2016, com uma baixa de recursos para essa área tão importante no momento onde a situação das famílias das nossas cidades são de tamanha dificuldade. Em Caxias do Sul, nesses primeiros 3 meses de 2021, a gente teve um aumento na procura do cadastro único e 45% das pessoas que procuraram o cadastro único nesse período são pessoas novas. Ou seja, a gente já tem uma fila de espera muito grande no cadastro único de Caxias do Sul e a gente tem um aumento de quase 50% de pessoas novas procurando esse cadastro, por entender que não tem mais de onde tirar sustento para suas famílias, que não tem mais como colocar comida na mesa dos seus filhos, né? Em 2020, Caxias do Sul contava com mais de 8 mil pessoas na situação de extrema pobreza. Em 2021, lembrando, né, que estamos apenas 3 meses de 2021, esse número já é maior do que 9 mil pessoas. Então, 9 mil pessoas na nossa cidade, aqui em Caxias do Sul, sofrem com extrema vulnerabilidade social, pois estão em situação de extrema pobreza. Isso é, inclusive, maior do que o número de pessoas que é abraçada e amparada pelo Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família atualmente na nossa cidade é uma quantidade de 8.856 famílias. Ou seja, existe uma parcela grande de família em situação de extrema pobreza que não tem acesso nenhum a nenhuma política pública social.
O auxílio emergencial na nossa cidade foi disponibilizado para 98,2 mil pessoas em 2020. Pelo menos 98,2 receberam pelo menos uma parcela do auxílio emergencial no ano passado. Isso é mais ou menos 31% da nossa população, sendo que o Bolsa Família chega a menos de 3% da nossa população. Então, isso também demonstra que nós precisamos de um mapeamento ainda maior das famílias, e a FAS vem fazendo esse trabalho, mas infelizmente vem fazendo ele com muito pouco recurso. Então, nós também precisamos pensar aqui coletivamente, essa proposta da renda básica emergencial, como que nós vamos amparar essas famílias que necessitam e que não estão tendo amparo. E que agora, com essa nova formulação do auxílio emergencial, só para... Questão de ordem, em declaração de Lida Abacá do PT, solicitada pela liderança Denise Pessoa, permanece Estela Balardim com a palavra. Então, com essa reformulação do auxílio emergencial, nós teremos uma diminuição de famílias que receberam o auxílio no ano passado e que não vão receber. E o Estado perde essas pessoas. Por que que perde essas pessoas? Essas pessoas, elas continuam necessitando desse auxílio, elas continuam necessitando desse dinheiro para sua sobrevivência, mas elas não têm como ter acesso se não haverem mais medidas de política pública de renda, de distribuição de renda para a população. Chega até a Comissão de Direitos Humanos, e eu acredito que não é algo que chega até nós, provavelmente chega a todos vocês, relatos de crianças de colo que estão procurando as nossas UBSs por estarem desnutridas. Elas estão no período de amamentação ainda, mas a mãe não tem como amamentar, pois a mãe não está comendo dentro de casa. E são famílias que estiveram no ano passado, por exemplo, fazendo campanha, estiveram esperançando, com um sorriso no rosto, acreditando que a situação iria melhorar, que 2021 seria um ano diferente, um ano de progresso, um ano que permitisse sonhar. E, na verdade, o que a gente vê é que a situação fica ainda pior. Porque uma mãe segurar o seu filho no colo com situação de desnutrição deve ser uma dor que nenhum de nós consegue mensurar. Até quem de nós tem filhos consegue, talvez, se colocar no lugar dessa mãe, desse pai, dessa família, e imaginar que essa situação não pode continuar assim. Nós entendemos que não é uma situação de normalidade. Então, portanto, tudo que nós formos discutir não vai ser dentro do ideal, não vai estar na nossa programação de gastos públicos, não vai estar na programação do que nós queríamos por um planejamento ideal dos nossos mandatos, do mandato do executivo. Eu quero aqui pegar um exemplo, por exemplo, de uma família. Uma família, ela tem o seu planejamento mensal, e a questão da pandemia, ela vem atrapalhando todo esse planejamento, tendo em vista o aumento do valor dos alimentos, a dificuldade para encontrar emprego na nossa cidade, e não é algo só de Caxias do Sul, é algo do nosso país inteiro. Então, isso foge de um planejamento que nós tínhamos, e acontece também com o poder público. Então, eu quero aqui me colocar como uma pessoa que entende a situação difícil que o município de Caxias do Sul enfrenta. Inclusive, na audiência pública, o secretário Maurício Batista apresenta que há a possibilidade de Caxias do Sul terminar o ano de 2021 com um déficit de 160 milhões no seu orçamento, o que é algo muito significativo, é algo que de fato nos mostra a dificuldade enfrentada pelo orçamento da prefeitura, mas também é importante nós entendermos que Caxias do Sul é uma das maiores cidades do estado que tem capacidade fiscal, que tem uma saúde financeira que permite uma série de financiamentos e investimentos. Então, a renda básica emergencial, ela deverá sair de um recurso próprio da prefeitura. E entendendo a dificuldade do momento que nós vivemos, a dificuldade orçamentária enfrentada pela nossa prefeitura, a gente também tem que entender que Caxias do Sul tem uma saúde financeira que nos permite buscar esses recursos para não estar fechando os olhos para a situação dessas famílias. Também tendo em vista que isso retoma para a nossa economia, né?
A gente pode usar o exemplo aqui do Bolsa Família. 56% daquilo que é disponibilizado para o Bolsa Família volta para os cofres do nosso país. Então, é um número bem significativo que retorna como impostos e que gira a economia e que volta a gerar dinheiro para os cofres do nosso poder público, né? A cada R$1 investido no Bolsa Família, retorna para o PIB, para o nosso Produto Interno Bruto, R$1,44. Então, a gente também tem uma valorização que vem aqui para dar dinheiro ao nosso PIB só com a questão do Bolsa Família. Então, a cada R$1, volta R$1,44. Então, nesse grande expediente, eu quis trazer novos dados e muitos dados que foram discutidos, porque agora a gente vai, enquanto Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, apresentar um projeto de lei que vai tratar da renda básica emergencial para o nosso município, entendendo que essa deveria sim ser uma responsabilidade do nosso governo federal e do nosso estado, mas não havendo a quantidade necessária de amparo para as famílias, Caxias do Sul não pode fechar os olhos para essa situação. Nós precisamos entender a importância de nós termos a sensibilidade de entender como a população em geral gira a economia de uma cidade, mas principalmente como que essa população está vivendo nos dias atuais. Como a miséria e a fome são situações que nós não podemos admitir. Na última sessão, no último grande expediente, eu finalizei a minha fala citando Coríntios. E hoje eu quero finalizar citando Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora negra que vem escrevendo a partir da sua realidade, que vem das periferias da nossa cidade e que retrata muito a situação que nós vivemos. E ela fala assim: a tortura da fome é pior do que a do álcool. A tortura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível só ter ar dentro do estômago. Imagina nós aqui, tendo que trabalhar, tendo que continuar batalhando, tendo que sabendo a importância que nós temos para o orçamento das nossas famílias, trabalhando apenas com ar no estômago, porque sequer temos o direito de nos alimentar, um direito básico da nossa Constituição Federal. E é por isso que, mais uma vez, eu venho a plenário pedir a todos e todas a sensibilidade com essa questão. Nós estamos impedindo acesso a direitos básicos enquanto sociedade, não enquanto indivíduos. Porque enquanto indivíduos eu tenho certeza que todos os nobres pares vão estar juntos para que esse projeto de lei saia do papel e consiga amparar as nossas famílias. Eu sei que eu posso contar com vocês, que eu posso contar com o Poder Executivo, e a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania tem certeza da responsabilidade que todos nós teremos para tirar essa pauta do papel e levar essa pauta para frente, tornando ela uma realidade que vem melhorar a saúde financeira de Caxias do Sul, mas principalmente a vida de tantos e tantas caxienses que sofrem com a miséria e com a fome. Muito obrigada a todos e todas. É isso.